Se você viveu a década de 90, certamente você viu esse comercial. Existe um lugar onde alguns homens fazem o que outros apenas sonham. O mundo de Marlboro. O lugar onde a terra parece se estender para o infinito. É onde todo homem fuma pelo sabor. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Sejam bem-vindos ao canal Factologia, eu sou o Johnny Lopes. A história da Marlboro é uma narrativa notável de resiliência, rebrand e a poderosa capacidade do marketing de moldar a cultura e os hábitos do consumidor. Hoje, a marca Marlboro é sinônimo de sucesso e domina o mercado global de cigarros, avaliado em incríveis 35,5 bilhões de dólares, deixando seus concorrentes muito atrás. Contudo, essa supremacia não foi sempre uma realidade para a Marlboro. Para compreender como a Marlboro alcançou esse feito extraordinário, é essencial explorar os desafios que inicialmente a impediam de progredir. Desde o seu início como um cigarro de luxo, até a transformação da marca para atender às mudanças nas atitudes do público e nas regulamentações governamentais. Essa é a cativante história da Marlboro, uma lição sobre brand, conexões emocionais com o consumidor e as complexidades éticas que permeiam o mundo do marketing de produtos potencialmente prejudiciais à saúde. Se você quer ajudar o canal a crescer, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com os amigos. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo vídeos como esse para você. Os cigarros já foram conhecidos como sinônimo de estilo de vida, exibido com destaques em filmes de Hollywood e em anúncios elegantes em revistas e jornais. Mas décadas de evidências de que fumar mata fizeram com que o consumo despencasse. A indústria vendeu 9 bilhões de maços de cigarro nos Estados Unidos em 2021, abaixo dos mais de 21 bilhões de maços em 2000. Quase 57% dos homens americanos fumavam cigarros em 1955. Hoje, apenas 11,5% dos adultos norte-americanos, ou cerca de 28 milhões de americanos, são fumantes. Isso causou uma crise existencial para as empresas tabaqueiras. Altria, empresa controladora da Philip Morris, a maior empresa de tabaco dos Estados Unidos, com participação no mercado interno de cerca de 50%, relatou uma queda de 10% nas vendas de cigarro em 2022 em relação ao ano anterior. Mas nem sempre foi assim. Philip Morris, o importador de charutos, fundou a empresa que leva seu nome em uma tabacaria em Londres, em 1847. Morris desenvolveu seu primeiro cigarro em 1854 e o negócio foi constituído em Nova York em 1902. Fumar cigarros era relativamente raro na época, mas melhorias na produção e a introdução de blends mudaram isso. O consumo per capita de cigarros aumentou de 54 cigarros anualmente em 1900 para mais de 4.300 cigarros em 1963. As décadas de 40 e 50 assistiram ao florescimento da publicidade, com as empresas de tabaco a contratarem médicos e celebridades para promoverem os seus produtos. A história do marketing do tabaco é realmente uma história de atrair os jovens e unir os valores americanos com um produto mortal. Os cigarros Marlboro são agora a marca mais popular, avaliados em espantosos 35,5 bilhões de dólares, bem à frente dos seus concorrentes, mas nem sempre foi assim. Na década de 1950, a Marlboro detinha menos de 1% do mercado de cigarros. Muitas vezes eram vistos como um produto inferior em comparação com marcas como Camel, e poucos usavam fumá-los em público, por medo do ridículo. O Marlboro foi lançado em 1924 e comercializado como cigarro de luxo da América. No entanto, um evento significativo na história americana mudaria drasticamente a sua estratégia de marketing. Na década de 1920, o Congresso propôs um projeto de lei para proibir as mulheres de fumar em público. As mulheres só podiam fumar em casa e serem apanhadas a fumar em público poderia levar à detenção e à pena de prisão. Essas mudanças legislativas proporcionaram uma oportunidade de marketing perfeita para a Marlboro. Seus novos anúncios tinham como objetivo mudar a narrativa,
retratando o tabagismo como algo glamuroso, em vez de algo pouco feminino. O foco estava no filtro dos cigarros Marlboro, considerado mais elegante. A maioria dos cigarros da época não tinha filtro, mas o Marlboro era uma das poucas marcas que tinha. O filtro tinha uma faixa vermelha para esconder manchas de batom, e a fórmula do tabaco era mais suave na garganta, o que agradava às mulheres. Apesar deste marketing engenhoso para mulheres, a Marlboro lutou para fazer crescer sua marca devido à atitude predominante de que apenas as mulheres fumavam cigarros com filtro. Portanto, uma mudança cultural significativa estava prestes a ocorrer na década de 1950. Começaram a surgir estudos sobre os riscos do tabagismo para a saúde, fazendo com que os homens ficassem mais preocupados com seu bem-estar. Os cigarros com filtro não eram considerados mais seguros, mas o problema era que eram vistos como comercializados para mulheres. Este foi o próximo obstáculo que a Marlboro teve de superar. Em 1955, a Marlboro lançou a icônica campanha Marlboro Man. O Homem Marlboro era essencialmente um mascote dos cigarros Marlboro, retratado por vários homens rudes. O que tornou esta campanha única foi o fato de não se focar no produto, mas sim no estilo de vida. A maioria dos anúncios de cigarros filtrados da época enfatizava a tecnologia por trás do filtro, com afirmações científicas complexas. A Marlboro adotou uma abordagem diferente, usando publicidade de estilo de vida para se conectar emocionalmente com os espectadores. A publicidade de estilo de vida visava evocar emoções e criar conexões com o produto. Em vez de vendê-lo diretamente, The Marlboro Man foi a personificação dessa abordagem, exibindo cowboys robustos, fumando Marlboros em terrenos selvagens. A genialidade do Marlboro Man foi além da publicidade de um produto. Ele representou algo mais profundo, retratando saúde física e força, apesar das crescentes preocupações com o tabagismo e o câncer de pulmão. Ele deu a impressão de que os fumantes de Marlboro controlavam seus corpos e não precisavam dar ouvidos aos médicos ou aos avisos de saúde pública. A imagem do cowboy também era estratégica, dada a popularidade dos programas de TV ocidentais na época. O Marlboro Man tornou-se um herói americano e os resultados foram surpreendentes. No espaço de um ano, a cota de mercado da Marlboro aumentou de menos de 1% para a quarta marca de cigarros mais vendida. Em 4 anos, tornou-se o cigarro mais vendido em todo o mundo. Marlboro era imparável, mas seu sucesso acabaria de repente. Nos anos 60, mais estudos revelando os riscos do tabagismo para a saúde foram divulgados. A Comissão Federal de Comércio começou a punir os anunciantes que não alertaram o público sobre esses perigos. Em 1969, foi assinada a legislação para exigir rótulos de advertência nas caixas de cigarro. Então, em 1º de abril de 1970, o presidente Richard Nixon assinou uma lei que proíbe anúncios de cigarro na TV e no rádio, que entrou em vigor em 2 de janeiro de 1971, encerrando efetivamente os anúncios televisivos apresentando o Marlboro Man. Por um longo período, o Marlboro Man representou a imagem que os Estados Unidos tinha de si mesmo, uma nação resistente, independente e trabalhadora. Hoje a realidade em torno do Marlboro Man é mais sombria. Pelo menos 4 atores que interpretaram esse personagem em anúncios publicitários faleceram de doenças relacionadas ao tabagismo. O mais recente foi Eric Lawson, que participou de campanhas da Marlboro de 1978 a 1981. Ele faleceu em São Luís Obispo, em 10 de janeiro, aos 72 anos. Eric Lawson morreu de doença pulmonar obstrutiva crônica, frequentemente associada ao tabagismo, um hábito que ele adquiriu aos 14 anos de idade. O triste destino de Lawson foi compartilhado por outros modelos de Marlboro, incluindo alguns verdadeiros cowboys e outros atores. Por exemplo, David Miller, de Meriden, New Hampshire, faleceu aos 81 anos em 1987, devido ao efizema após cerca de 40 a 45 anos de fumo. No entanto, é importante notar que nem todos os atores que desempenharam o papel do Marlboro Man eram fumantes. William Thorby, um ator da Broadway que participou das primeiras campanhas, nunca fumou nem bebeu. Wayne McLaren, que interpretou o Marlboro Man, morreu de câncer de pulmão em 1992, aos 51 anos, após 25 anos de tabagismo. Após sua morte, sua imagem se tornou um defensor anti-tabagismo, alertando sobre os perigos do fumo.
Outro Marlboro Man da Califórnia, David McKillian, morreu de câncer de pulmão aos 73 anos, em 1995. Sua viúva mais tarde processou a Philip Morris, alegando que McKillian teve que fumar maço após maço de cigarros durante as filmagens de Marlboro, para que os diretores pudessem criar o filme perfeito. Os anúncios da Marlboro eram tão eficazes que no final dos anos 1990, mais de 90% das crianças em idade escolar sabiam quem era o Marlboro Man. Isso levou a preocupações de que essas campanhas estivessem direcionadas ao público jovem. Em 1998, o acordo geral entre as empresas de tabaco e os procuradores gerais dos estados proibiu o uso de seres humanos ou desenhos animados na publicidade de tabaco nos Estados Unidos, encerrando assim a campanha do Marlboro Man. No Brasil, o projeto proibindo propagandas de cigarro na televisão virou lei no final do ano 2000. Desde 96, comerciais do tipo só podiam ir ao ar entre as 21 e as 6 horas. Apesar disso, a indústria do tabaco investia pesado na TV, gastando cerca de 55 milhões em publicidade, sendo que cerca de 33 milhões iam para a TV aberta. Nos próximos anos, as partes interessadas, incluindo reguladores, defensores da saúde pública e consumidores, irão monitorizar de perto as ações da indústria do tabaco e o seu impacto na saúde pública. O debate sobre a redução de danos, o papel dos produtos aromatizados e a influência das empresas tabaqueiras nas definições dessas discussões continuarão a moldar a evolução da indústria. Apesar desses desafios, as estratégias de marketing da Marlboro permanecem relevantes até hoje. A jornada da Marlboro, da obscuridade ao domínio, é uma das mais notáveis histórias de sucesso na história do marketing. O Marlboro Man será sempre lembrado como uma figura icônica que moldou o destino da marca. Fiquem ligados para mais vídeos em nosso canal, onde exploramos acontecimentos históricos e personalidades que moldaram o mundo em que vivemos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!